O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Cardoso. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Gustavo Cardoso. Eu sou advogado militante na área de direito imobiliário em São Paulo e hoje eu vim falar com vocês sobre o tema de locações, particularmente locação predial urbana, regulamentada pela Lei 8245/91. Esse é um assunto bastante pujante, particularmente pelas alterações atuais e recentes que houveram na lei de locações, envolvendo uma modalidade muito específica de locação, que é a locação na modalidade built to suit, ou locação feita sob medida. Essa locação é particularmente usada em operações corporativas de maior vulto. Talvez não tenha um impacto tão direto no cotidiano das pessoas, mas para aquele militante na área de direito imobiliário é importante saber que existe, porque vai se deparar com essa modalidade de locação que tende a se popularizar cada vez mais em vista das alterações recentes feitas à Lei 8245/91. Eu gostaria de começar esta aula falando basicamente, ou fazendo basicamente uma comparação entre locação, comodato, usufruto e superfície. É muito interessante fazer esta comparação para que se entenda basicamente o instituto da locação, né? As diferenças quando se fala de comodato, usufruto ou superfície contraposta à locação, ela ajuda a ilustrar o conceito de locação e ajuda a entender os institutos todos envolvidos. Podemos começar com comodato. Comodato basicamente é um contrato no mundo dos direitos reais. Ele pressupõe, para existir ou para ser um comodato, que haja transferência da posse do imóvel para o comodatário, ou aquela pessoa que vai usufruir daquele comodato. Essa transferência, essa posse, esse uso do imóvel, ele tem natureza gratuita. Essas são características básicas, essenciais do comodato, que o distinguem da locação. A locação, além de não ser um contrato real, de ser um contrato no mundo dos direitos pessoais, a locação, ela pressupõe pagamento de aluguel, ao contrário do comodato, que é gratuito. O comodato, ele tem uma natureza muito mais frágil que a da locação, porque como ele é uma benesse, uma concessão do proprietário, como é gratuito, né, esse vínculo de comodato, ele é muito mais facilmente rompido do que uma locação. A lei protege muito mais o locatário, o inquilino, do que o comodatário, né, justamente pela natureza onerosa de um e gratuita do outro. Contrapondo ainda a locação, podemos também colocar o usufruto. O usufruto é um direito real limitado, que também pressupõe o uso do imóvel com algumas restrições. Não é um proprietário pleno. O usufrutuário ele pode usar e gozar. Ele não pode livremente dispor do imóvel. Então ele pode plantar, pode colher, ele pode construir em alguma medida. Existem restrições que podem ser inseridas no título de constituição de usufruto, né? O usufruto, ele é muito mais sólido que uma locação. O usufruto é um direito real. Ele, em tese, é muito mais perene que uma locação. A limitação clássica de direitos reais é 99 anos. Uma locação dificilmente ultrapassa 10 anos. Né? Apesar de haver locações que se prorrogam ao longo do tempo. Né? Dependendo do que se pretende fazer com o imóvel, dependendo da ideia que se tem, é mais vantagem se fazer um usufruto, ou uma locação, ou um comodato. A novidade no atual Código Civil se refere ao direito real de superfície, que é muito parecido com o usufruto, mas ele tem um fim mais específico. A superfície pressupõe construção ou
pressupõe que sejam feitas benfeitorias de determinada natureza ou vulto no imóvel. E por esta, ou em contrapartida a estas edificações, essas benfeitorias, se outorga um direito real de superfície, que também, como usufruto, tem uma natureza mais perene do que uma locação, e muito mais do que um comodato. Né? Estas 4 modalidades de uso e ocupação e fruição de um imóvel, de novo, elas têm que ser avaliadas na medida da necessidade ou na medida da conveniência de você ter cada uma delas. O comodato, por exemplo, ele é muito útil quando se pretende ceder algum imóvel em situação que não se pressupõe pagamento. Né? Impacto tributário de um comodato, 0. Né? Agora, com essa alteração na lei das empregadas domésticas, empregadas e empregados domésticos, por exemplo, naquele cenário em que o empregado doméstico mora ou reside dentro da casa do patrão, né, este patrão ele tem que tomar alguns cuidados. Um deles, recomendando, né, seria, por exemplo, de você ter um contrato de comodato, para deixar muito claro que o sujeito, que este empregado doméstico, ele está lá não a qualquer outro título, né? Mas apenas e tão somente de maneira gratuita por uma benesse do proprietário ali. Né? Existem casos extremos de caseiros em chácaras, por exemplo, em que não houve este cuidado e é muito comum você ver situações em que esses caseiros usucapem o imóvel que eles mesmos estavam cuidando. Né? A relação entre caseiro e o proprietário não estava clara, não havia contrato de comodato, não havia contrato de trabalho. O sujeito provando que estava lá com ânimo de ser proprietário pelo tempo necessário para um usucapião, ele pode até usucapiar o imóvel. Recomendação para os proprietários numa situação dessas. Um contrato de comodato resolveria, ou cairia que nem uma luva, por exemplo, e você desconfigura, num cenário desse do caseiro, numa fazenda, a questão da usucapião, porque você tira deste possuidor, desta pessoa que está morando lá, o ânimo de ser dono. O comodato ele indica que ele está ali por uma concessão, por uma benesse do proprietário, né? E dependendo da justificativa que for ali por uma questão de contrato de trabalho. Né? A locação, por outro lado, é um contrato continuado que pressupõe pagamento de aluguel mensal. Né? É dos modos mais comuns e usuais de transmissão ou de uso, de cessão do uso de imóveis para terceiros que não sejam proprietários no Brasil. Né? Pressupõe pagamento de aluguel, pressupõe também uma série de obrigações de uso e conservação do imóvel. O comodato também pressupõe isto, mas é tudo mais frouxo no comodato, é tudo menos tutelado. A locação é um pouco mais rigorosa, a lei é um pouco mais detalhada. Né? No caso do usufruto, se alguém opta por dar usufruto de algum imóvel para alguém, é porque ele já está prevendo que aquela relação vai se perpetuar. É muito comum você ter usufruto ligado a doações de parentes, né, que queiram reservar para si o uso pleno e restrito do imóvel, queiram, de alguma maneira, já transferir esse patrimônio para filhos ou para parentes e já resolver, por exemplo, uma questão sucessória em vida, né, se usarem do subterfúgio de constituição de um usufruto. Por quê? Este usufrutuário vai estar absolutamente tranquilo para fruir deste imóvel enquanto vive, né, com a única restrição de que ele não pode mais vender, né, porque ele já transferiu a propriedade, a nua propriedade, para outra pessoa. No caso da superfície, o objetivo específico de fomentar uma atividade ligada à construção no imóvel. É um veículo muito interessante para fomentar o desenvolvimento urbano. Por exemplo, um proprietário que tem um terreno numa região nobre de alguma cidade, mas não tem um recurso para edificar, para construir um prédio, né? Este proprietário, ele pode dar o direito de superfície, ele não quer se desfazer do terreno, porque é um patrimônio, porque ele tem interesse em manter o terreno. O que ele faz? Ele concede o direito real de superfície para um construtor, para um empreendedor, que vai edificar, vai explorar aquela construção
um shopping center, um prédio de escritórios, por um tempo suficiente para amortizar o investimento e ter o seu lucro, e depois, 50, 70 anos depois, isso volta ao proprietário do terreno, patrimônio que ele quis manter. Então, é uma ideia interessante para esses cenários, né? Voltando à locação, que é o tema da aula, né? Nós temos dois instrumentos ou diplomas legais que, de alguma maneira, consolidaram a locação e nos trazem a locação de maneira moderna. Um é a Lei 6649 de 79, a famosa Lei de Luvas, que, de alguma maneira, rebanhou toda a legislação esparsa que tinha de locação no Brasil até aquele momento. Foi um marco por conta disto e que foi posteriormente substituída pela Lei 8.245/91, que ainda está vigente e que regula locações no Brasil. Locações prediais urbanas. A lei de locações, ela não regula, por exemplo, a locação de imóvel rural. O Estatuto da Terra, aí sim, regula esta modalidade de locação, que é o arrendamento, propriamente chamado de arrendamento, e também pode também, se você usar um paralelo, com parcerias rurais e agrícolas, né? A Lei 8245/91, ela também não regula, por exemplo, locação de vagas de garagem, né? Ela expressamente exclui isto no seu início, que continuam reguladas pelo Código Civil Brasileiro. Então, cumpre aí, então, para a gente definir bem o conceito de locação. Locação predial urbana típica, ela deve ser vista como um vínculo jurídico sinalagmático e comutativo, né? Estando o locatário sujeito ao pagamento de remunerações periódicas mensais, que se chamam de aluguel, e o que reflete a onerosidade dessa modalidade contratual, né? Isso. A Lei de Locações, a Lei 8245/91, ela foi promulgada com um objetivo básico, ela tinha no bojo, no seu espírito, a ideia de preservar a figura do inquilino, né? Se tinha uma ideia lá atrás, em 91, de que o inquilino seria uma figura hipossuficiente, né? Exprimido e constrangido pelo proprietário, né? Por vezes assinava contratos absolutamente leoninos, e que não tinha uma proteção, uma guarida em lei. Então, a ideia da Lei 8245/91 era criar um sistema jurídico que suprisse o lado do locatário numa relação de locação. Tanto é que a maioria dos seus dispositivos tem cunho público, não podem ser alterados por força de uma convenção das partes. Por exemplo, o artigo 4º da Lei de Locações, ele fala assim, que o proprietário não pode reaver o imóvel durante a vigência do prazo contratual. Mas o locatário pode sim devolver o imóvel no meio da locação, desde que pague a multa, proporcional ao tempo transcorrido da locação ou de maneira equitativa, conforme definido pelo juiz. Não adianta escrever no contrato de locação que o proprietário pode retomar o imóvel no meio da locação. Ou o proprietário pode retomar o imóvel a hora que ele quiser. É norma de ordem pública, tá? Esse tipo de cláusula em um contrato de locação é considerada nula e passível, inclusive, de algumas sanções ao proprietário. Por conta dessa característica pública, de ordem pública da Lei de Locações, muitos problemas para operações de locação envolvendo dois cachorros grandes surgem. Então, às vezes, em operações corporativas, o locatário é mais forte que o proprietário. Como fica essa situação, né? Então, muita coisa se discutiu no âmbito durante a vigência da Lei de Locações, que culminou agora com uma alteração feita e introduzida via artigo 54A da Lei de Locações, por exemplo, né, relacionada aí àquelas locações chamadas de build to suit, ou locações feitas sob medida. São locações em que o inquilino procura um proprietário
e pede para o proprietário construir um imóvel para ele sob medida. Às vezes até pedindo para comprar o terreno naquele lugar específico que o locatário quer. Né? Olha, compra aquele terreno para mim, constrói um prédio bonitão para mim, exatamente para o que eu preciso, com as minhas especificações, e aí eu alugo de você, por um determinado período de tempo. É inconcebível, num sistema desse, que você tenha que aplicar a lei de locações, como está, que protege o inquilino, que permite que o inquilino saia do imóvel antes, pagando uma multinha pequena, né, que permite que haja revisões do aluguel para baixo ou para cima, que podem prejudicar todo o processo ou o projeto de recuperação de investimento feito por esse proprietário, razão pela qual se inseriu esta exceção, né, no artigo 54A da Lei de Locações, que basicamente indica que nestes casos específicos vale o que está escrito no contrato. Basicamente, tirando as regras de ordem procedimental, despejo, vale o que vai estar escrito no contrato. Então, pode sim estar escrito no contrato que a multa, no caso de rescisão antecipada pelo locatário, se estende até o final do contrato, por exemplo. Né? O que era acolhido antes na Lei de Luvas. A Lei de Luvas permitia isso, mas a Lei de Locações 8245/91 acabou com essa ideia de rescisão antecipada com cobrança de aluguéis até o final. Isto é uma grande novidade e é um grande avanço, particularmente para aquelas locações com cunho corporativo, né? Que tem por objetivo aí, por exemplo, a construção de imóveis sob medida. Bom, para as demais locações, continua valendo a regra do artigo 4º da Lei de Locações, que fala basicamente se o inquilino pode devolver o imóvel antes do fim do prazo contratual, mas ele tem uma multa a pagar. Esta multa, padrão de mercado, é de 3 aluguéis, mas não é regra. Em shopping centers, em outros projetos, você pode ter 6, 9 aluguéis. O que não pode é você prever pagamento de aluguéis até o final do prazo contratual, em locações que não sejam especificamente essas feitas, construídas sob medida. Isto é possível. O proprietário também continua impedido de rescindir a locação antes do fim do prazo contratual, inclusive nas locações da modalidade build to suit, ou feita sob medida. Isto não mudou. Houve uma mudança por conta do Código Civil de 16. Antes se falava em multa proporcional, agora se fala em multa equitativa. O juiz pode dosar o tamanho da multa, se for excessiva, dependendo do negócio. Uma coisa importante é dizer que isso aqui está em linha com o artigo 473 do Código Civil Brasileiro, que prevê exatamente isto: a indenização daquele que fez investimentos de vulto naquele negócio. Então, o outro não pode rescindir sem indenizar o primeiro. E assim por diante. Isso tudo está em linha com o artigo 473. Na locação build to suit, se constrói a ideia da pacta sunt servanda. E é basicamente isso que está escrito no artigo 54A. A alocação build to suit, ou feita sob medida, ela pressupõe aí que vale o que está escrito no contrato, que é uma mudança de paradigma radical com o que se tinha antes com base na Lei de Locações. Lembramos que esse tipo de locação não deve atingir o cidadão comum. O cidadão comum continua envolvido com a Lei 8245/91, normalmente. Sem considerar o artigo 54A. Vamos lá. Preocupações em contratos de locação no geral. Cláusula de vigência. Cláusula de vigência é um dos elementos necessários para permitir o registro de um contrato de locação. Registro de um contrato de locação? Locação, apesar de ser um contrato ligado aos direitos pessoais, ao mundo das obrigações, também é registrável no cartório de registro de imóveis. Para que eu registro um contrato de locação? Eu registro a locação para ter alguns efeitos previstos na Lei de Locações. Um deles,
permitir com que, ou assegurar com que, na hipótese de venda do imóvel a terceiros, eu, locatário, continuo lá. O novo adquirente não pode me tirar de lá. Se o contrato de locação está registrado no cartório de registro de imóveis, grifo, vale salientar, não é qualquer outro tipo de cartório, não é cartório de títulos e documentos, é cartório de registro de imóveis, às margens da matrícula do imóvel. Se o contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel, o adquirente de um imóvel alugado é obrigado a respeitar aquela locação e tudo que consta lá do contrato de locação, né? Também o registro é importante para outros efeitos, como, por exemplo, o direito de preferência. Mas focando na cláusula de vigência, no registro do contrato de locação para efeitos de vigência, existem alguns requisitos que o contrato de locação tem que ter para ser registrado. Um deles é uma cláusula que diga expressamente isto, que a locação persiste na hipótese de venda do imóvel a terceiros. Isso tem que estar expressamente escrito, isso se chama cláusula de vigência, né? Além disso, existem outros requisitos, conforme aqueles já falados para o compromisso de venda e compra na aula passada. O imóvel tem que ser descrito de uma maneira adequada, tem que haver referência expressa à matrícula do imóvel no contrato de locações. Se não, este contrato não é registrável, vai voltar com exigência, né? Você pode corrigir essas exigências via aditivo e tudo mais, mas se esses elementos essenciais não estiverem lá, o contrato não é registrado. E numa hipótese de venda do imóvel a terceiros, este terceiro pode, sim, despejar o inquilino ali. O adquirente, o terceiro adquirente, pode despejar o inquilino do proprietário anterior, restando tão somente aí um processo de perdas e danos contra o proprietário anterior pelo inquilino, né? Bom, antes de avançar um pouco mais aqui na cláusula de vigência, vamos chamar a pergunta do estudante. Olá, professor. Meu nome é Ricardo Ramon e a minha pergunta é: contrato de locação é contrato real ou está no campo dos direitos e das obrigações? Bom, já tratamos um pouco disto aqui, né? É importante deixar claro, né, esse universo dos direitos e das obrigações e o universo dos direitos reais, né? Locação é um contrato ligado ou dentro do campo dos direitos e das obrigações. A locação ela pode começar, por exemplo, sem o locatário estar na posse, ou estar com a chave do imóvel. A locação não prescinde de transferência de posse ao locatário para ela ter seu início, por exemplo, né? A locação, sim, assume alguns efeitos, ou tem alguns efeitos de direitos reais, no momento em que ela é registrada no cartório de registro de imóveis. Mas não é porque ela é registrada no cartório de registro de imóveis que ela passa a ser um direito real, a locação passa a ser um contrato real. Ela tem alguns efeitos de direitos reais. Da mesma maneira que quando o compromisso de venda e compra, antes da promulgação do atual Código Civil, ele simplesmente era um contrato no campo dos direitos pessoais, que, uma vez registrado, produzia alguns efeitos, como o efeito de direito real de aquisição, quando registrado. Agora, contudo, como ele foi alçado à condição de direito real, né, uma vez registrado, ele é um direito real de aquisição. O contrato de locação não foi alçado a essa condição, né? Não existe movimento nesse sentido, mas, mesmo ele estando no campo dos direitos obrigacionais, ele, uma vez registrado, ele produz alguns efeitos de direitos reais. Quais são? Garantir a vigência do imóvel, da locação, caso o imóvel seja transferido a terceiros. O que significa dizer? De alguma maneira, se atribuiu algum direito de sequela àquela locação. Ou seja, a locação acompanha o imóvel, independentemente de quem seja o seu proprietário, né? Se você registra a locação, você também tem um direito real garantido de direito de preferência na aquisição do imóvel, no caso do imóvel ser colocado à venda a terceiros. Então, respondendo à pergunta, locação é sim um contrato do campo das obrigações, mas, uma vez registrado no cartório de registro de imóveis, ele assume algumas características de direito real de contratos reais, né? Bom, continuando na questão da cláusula de vigência no registro do contrato de locação, recentemente eu tomei conhecimento de uma jurisprudência, de uma decisão da ministra Nancy Adrighi, recente agora, de fevereiro de 2013, que muda um pouco o racional
por trás da cláusula de vigência e do registro do contrato de locação. Uma decisão corajosa, ela entendeu que o adquirente de um imóvel que tenha tomado conhecimento da existência da locação, tá? Atenção, uma locação não registrada. Essa locação deveria ter a cláusula de vigência, mas ela não foi registrada. O que significa? Se fôssemos tomar ao pé da letra, ela não estando registrada, o adquirente deste imóvel poderia simplesmente falar assim: locatário, pode sair que eu adquiri o imóvel, a sua locação não estava registrada, eu quero o imóvel para meu uso pessoal. Bom, nessa decisão se entendeu que a publicidade do fato da locação existir ao adquirente supriu o registro do contrato de locação no registro de imóveis. O que é algo, vamos dizer, revolucionário, ou talvez evolucionário, né? Ou seja, dispensou-se o registro da locação nesse cenário. Vamos ver que desdobramentos vão haver disto, mas, de qualquer forma, recomendação pro locatário que queira ter o seu direito à locação preservado no momento da redação do contrato de locação, inserir ali os elementos que permitam que esse contrato seja registrado e proceder ao registro no cartório de registro de imóveis. Isso se aplica a locações residenciais e comerciais, não residenciais. No direito rural, arrendamentos e parcerias, não há necessidade de registro efetivo dos contratos no cartório de registro de imóveis, né? Existe uma vigência subreptícia por trás do próprio contrato, por outras razões de cunho social também, né? Prosseguindo, né? Uma das questões mais polêmicas que se enfrenta quando se negocia um contrato de locação se refere a obrigações recíprocas. É muito comum se deparar com um proprietário colocando um contrato de locação em que só existem obrigações para o inquilino. A locação, ela tem um cunho bilateral. Existem obrigações de ambos os lados. Do lado do proprietário, aparentemente é mais fácil visualizar obrigações. Então, por exemplo, o inquilino tem que pagar o aluguel, isso é básico. O inquilino tem que conservar o imóvel de maneira adequada. O inquilino, se estiver dentro de um condomínio esse imóvel, ele tem que pagar o condomínio, despesas ordinárias de condomínio, já vamos falar um pouco disso, tem que pagar o IPTU e uma série de outras obrigações de manutenção, conservação, né? E que obrigações que tem o proprietário? Tem. O proprietário tem que entregar o imóvel, no momento zero da locação, em ordem, para o fim a que se destina. O imóvel tem que estar em ordem. Se descobre um problema depois com esse imóvel, o inquilino pode e deve pedir soluções ao proprietário, né? Eventualmente indenizações e reparos. O proprietário tem que dar recibo daquilo que é pago pelo locatário. O proprietário tem que pagar despesas extraordinárias relacionadas ao imóvel, despesas extraordinárias relacionadas a condomínio, né? Então, o proprietário também tem uma série de obrigações e muitas vezes não enxerga isto, né? É muito difícil você convencer o proprietário que ele também tem obrigações, mas tem, né? E isto, quando se está no polo do lado do locatário, é importante ressaltar que muitas vezes as obrigações não são vistas e são ignoradas, né? Falando de despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio, é outro também problema bem complexo. Complexo no sentido de que gera muito debate. O que é uma obrigação ordinária? O que é uma obrigação extraordinária, né? Quando se fala de condomínio, obrigação ordinária são aquelas basicamente necessárias para a manutenção corriqueira do imóvel. Então, despesas com o pessoal que vai limpar o condomínio, isso é ordinário. Despesas relacionadas ao sujeito que fica na portaria. Despesas relacionadas a queimou uma lâmpada, tem que trocar a lâmpada. E essas são despesas ordinárias, né? Despesas extraordinárias e que muitas vezes são passadas por debaixo do pano e o locatário não percebe que está pagando uma despesa que seria do proprietário, se referem, por exemplo, poxa, arrebentou-se, por exemplo, todo o sistema de elevadores do prédio, vai ter que trocar tudo. Isso não é uma despesa ordinária, né? Vai ter que ser feito um investimento absurdo para modernizar, por exemplo, o sistema de elevadores. Isso é despesa extraordinária,
né? Quando você está modernizando equipamentos de segurança, despesa extraordinária, né? Entre outras tantas. A Lei 8245/91, ela enumera de maneira taxativa as obrigações ordinárias e extraordinárias, no artigo 22 e 23. Então, é importante ler aquilo sempre que estiver pensando em redigir um contrato de locação, particularmente quando estiver do lado do locatário, porque muitas vezes estas obrigações do proprietário não são vistas, né? Elas são esquecidas, entre aspas, né? Também é importante lembrar que essas despesas extraordinárias ou ordinárias, quando você sai do âmbito do condomínio, né, talvez essa questão das despesas ordinárias e extraordinárias não esteja tão clara, porque pelo menos na questão do condomínio você tem a lista lá, no artigo 22 e 23, você lista aquilo que é ordinário e extraordinário, né? Quando você sai de um condomínio, como definir o que é ordinário e extraordinário, né? Você tem que buscar a definição, também está lá no artigo 22 e 23, né, das obrigações do proprietário e do locatário, né? O proprietário não tem que entregar o imóvel em condições de servir o uso que se destina. Basicamente, ele tem que entregar o imóvel em condições de habitabilidade. Se ele entrega o imóvel com vazamentos no telhado, ele tem que consertar esses vazamentos no telhado, porque pressupõe obrigações relacionadas à habitabilidade do edifício. Vamos supor que tem um vendaval, né, ou um terremoto que abala as estruturas do prédio. Quem é responsável por consertar o problema? É o proprietário, né? Essas despesas extraordinárias são relacionadas à habitabilidade, a condições de uso do bem para efeitos de locação, né? Isso é importante dizer. A questão de benfeitorias é outra questão que gera muita polêmica em locações. Lembrando que nas locações da modalidade build to suit, ou nas locações feitas sob medida, esta questão das benfeitorias deve ser minuciosamente descrita, né? Então, aí eu não diria que é um problema a questão das benfeitorias na locação da modalidade build to suit, porque basicamente essa locação nessa modalidade ela foi criada para isto, para se construir alguma coisa, né? E aí o quanto mais detalhado, melhor, porque vai valer o que está escrito no contrato sobre essas benfeitorias. Qual é o tempo que o proprietário vai ter para amortizar aquilo que investiu naquela obra? Quanto tempo o inquilino tem que ficar lá para amortizar o que o proprietário investiu e para que haja algum lucro do empreendedor, né? Isso tudo se discute na locação build to suit ou feita sob medida. Na locação que sai desse universo do feito sob medida, a questão da benfeitoria ela tem que também ser descrita e muitas vezes é esquecido quando se negocia um contrato de locação. Se não se descreve de maneira adequada como vai se tratar benfeitorias no imóvel, fatalmente uma das partes vai ter problema no final. Se o inquilino fizer benfeitorias de cunho necessário, né, ou de cunho voluptuário, o que significa uma benfeitoria de cunho voluptuário? O inquilino falou, eu quero construir uma piscina aqui porque vai ser mais legal para mim e para minha família. Essa é uma benfeitoria que tem um cunho de lazer, de embelezamento e que não tem uma necessidade prática. Se ela não existisse, o imóvel poderia ser usado da mesma maneira, né? Esse tipo de benfeitoria, se não for descrito no imóvel como que fica no final da locação, né, o locatário, por exemplo, ele pode reter o imóvel, né, e pedir para o proprietário uma indenização por aquilo que fez. Então, é importante regrar. Olha, quer fazer? Faz, mas no final você vai me devolver como estava o imóvel antes. Ou quer fazer? Faz, mas você vai deixar essa benfeitoria lá e você não vai ter indenização por isso, né? Você tem a questão de benfeitorias necessárias, que são benfeitorias que são necessárias no caso, por exemplo, de uma calamidade. Teve lá um vendaval que destelhou o telhado e você teve que correr e fazer essa obra, porque senão ia prejudicar tudo que estava lá dentro, ia queimar equipamentos, blá, blá, blá. Esta benfeitoria é importante também regulamentar, mas esta benfeitoria, em tese, quem tem que arcar é o proprietário, porque é de responsabilidade dele arcar com situações que envolvam habitabilidade e estrutura do prédio. E você tem também as benfeitorias úteis. Então, por exemplo, se uma empresa entra num imóvel e fala, puxa, eu preciso fazer um piso elevado aqui, né, para passar tudo cabeamento e fiação, isso é útil para o imóvel para eu desenvolver a minha atividade, né?
também é importante regulamentar no contrato de locação como fica essa benfeitoria ao final. Porque senão o inquilino, numa situação de não estar com isso regulamentado de maneira própria, ele pode ficar sem indenização por isso. Ou o proprietário, por outro lado, de repente pode ter que engolir esta benfeitoria. Né? Tudo deve ficar regradinho, bonitinho no contrato de locação com referência a benfeitorias. Falando agora de garantias da locação. Contrato de locação, o proprietário pode pedir garantias. De novo, num ambiente de locação na modalidade Build to Suit, a questão de garantias ela assume um caráter muito mais complexo. Né? Existem muitos outros agentes envolvidos e garantias muito mais fortes. Você tem garantias que envolvem a garantia de que o prédio vai ser construído pelo proprietário. Então, você tem, por exemplo, seguros de performance bond, né, que asseguram que aquele prédio será construído. Você tem garantias adicionais que, eventualmente, o proprietário pode pedir do inquilino, de que o inquilino vai honrar o seu compromisso e vai alugar o imóvel pelo todo o tempo necessário para ele amortizar o investimento e, eventualmente, ter algum lucro. Então, aí você fatalmente vai estar falando de garantias bancárias pesadas, né? E talvez até mais de uma garantia, dependendo do vulto do investimento. Nas locações fora do âmbito do Build to Suit ou das locações feitas sob medida, a lei prevê algumas modalidades de garantia admissíveis. Então, a caução, que está limitada a 3 aluguéis, é a modalidade de garantia menos popular, para o proprietário, pelo menos, porque 3 aluguéis dificilmente cobre o momento de notificação, uma ação de despejo. Né? No momento em que consegue finalmente, por exemplo, despejar um inquilino que esteja inadimplente, a caução de 3 meses de aluguel já acabou faz muito tempo. Né? Uma outra modalidade de garantia, esta sim mais popular, é a fiança pessoal. Essa fiança pode ser dada por pessoa física, por pessoa jurídica. Né? É a modalidade mais popular porque não tem custo para o inquilino. Né? E, por outro lado, o proprietário também tem um certo conforto de poder buscar no patrimônio de terceiros a solução para algum crédito que tenha com o locatário. Você tem o seguro fiança da locação, que é uma modalidade que também vem ganhando algum peso, mas tem custo. Né? E você tem a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que também é uma maneira interessante de você constituir esse tipo de garantia. O locador não pode exigir mais de uma dessas garantias, sob pena de nulidade. Próximo tema, renovação da locação. A locação residencial não existe, ou não existe a possibilidade do locatário residencial compelir o proprietário a renovar a locação ao término do prazo contratual. Ao passo que a locação não residencial, você tem essa possibilidade, desde que alguns requisitos estejam cumpridos. Por exemplo, esta locação não residencial ela tem que ter 5 anos de prazo mínimo escrito, ou os contratos sucessivos, não pode ter lacuna entre os contratos, somem 5 anos. E o sujeito tem que estar desenvolvendo no imóvel a mesma atividade por mais de 3 anos. Neste cenário, o locatário pode entrar com o que se chama de ação renovatória. E o proprietário não pode se recusar a alugar, salvo em hipóteses super específicas da lei de locações. Por exemplo, para uso próprio. Se ele for usar o imóvel ele próprio, ele não é obrigado a renovar. O uso de parente ou ascendente, descendente também, ele não é obrigado a renovar. Mas são hipóteses muito específicas. E aí você enxerga a relutância de alguns proprietários em conceder os 5 anos de locação a inquilinos. É o que se chama popularmente de luvas. Né? E, informalmente, apesar de não ter previsão em lugar nenhum na legislação, se cobra por isso, particularmente em shopping centers ou em lugares que você tenha ponto comercial desenvolvido, mesmo que seja em loja de rua. Né? Não existe lugar nenhum na legislação que preveja cobrança de valores por luvas ou ponto comercial, mas é prática corriqueira de mercado que isso aconteça. Vamos para a pergunta do estudante. Olá, professor. Meu nome é Thiago Melo.
Quais são os efeitos conferidos ao contrato de locação, uma vez sendo que este registrado perante o cartório de registro de imóveis competente? Bom, nós já discutimos isso agora há pouco, vamos reforçar. O contrato de locação registrado no cartório de registro de imóveis, ele assume ou ele adquire alguns efeitos de direito real. Basicamente, 2 efeitos são pretendidos quando se registra o contrato de locação no registro de imóveis. Lembrando, é registro de imóveis. É muito comum as pessoas registrarem esses contratos em cartório de títulos e documentos. Para o que nós estamos falando, o registro de títulos e documentos não produz os efeitos necessários, apesar de dar alguma publicidade também, né? Para os efeitos pretendidos, que nós estamos discutindo nesta aula, o registro de um contrato de locação tem que ser feito no cartório de registro de imóveis e vai conferir basicamente 2 efeitos. O primeiro vai garantir que este contrato registrado sobreviva à hipótese de uma venda do imóvel pelo proprietário atual a um terceiro futuro adquirente. Nesta hipótese do contrato registrado, o adquirente é obrigado a respeitar a locação até o final. E, inclusive, nas hipóteses de renovação do contrato, né? O segundo efeito é assegurar que o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo inquilino seja observado. É pressuposto para a observância do direito de preferência na aquisição do imóvel pelo inquilino, no caso de venda do imóvel a terceiros, que o contrato esteja registrado no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, eu imagino que isso responde à pergunta do colega. Né? Voltando à questão da renovação do contrato de locação, o proprietário ele também não é obrigado a renovar o contrato de locação numa situação em que todos os requisitos estejam preenchidos e que eu acabei de discorrer sobre os mesmos, na hipótese de reforma que seja exigida por autoridades públicas competentes e que, de maneira expressiva, alterem o valor do imóvel ou do negócio, né? E, claro, a hipótese de o imóvel ser destinado a uso próprio ou uso de ascendente ou descendente. Essas hipóteses o proprietário não vai estar obrigado a renovar a locação. Outra questão que deve ser enfrentada ao discutir contratos de locação se refere a pagamento de aluguel e a revisão deste aluguel. Como vocês sabem, vamos dividir esse assunto em 3. Né? O primeiro, vamos discutir o aluguel propriamente dito. Segundo, reajuste de aluguel. E terceiro, que é diferente de reajuste, é revisão do valor do aluguel. Vamos falar de aluguel primeiro. O aluguel, em um contrato de locação, por força de lei, de uma lei específica inclusive, tem que ser feito em moeda corrente nacional. Tá? E, para não descaracterizar a ideia de uma locação, tem que ser feito de maneira mensal. O proprietário não pode exigir do inquilino, em qualquer cenário, até na modalidade build to suit, aluguel de maneira antecipada. Caso contrário, não é aluguel. O proprietário tem sanções se exigir aluguel antecipado do inquilino. Se o inquilino quiser antecipar, pode. Ninguém pode impedir o inquilino de antecipar o aluguel, mas o proprietário não pode exigir esta antecipação. Isso é muito claro na lei de locações. Aluguel se reajusta. Desde a promulgação do Plano Real, na época, o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso, se travou reajustes de contratos em geral e particularmente, no nosso caso, de contratos de locação, à periodicidade anual. Não é possível se prever reajuste de contrato de locação com menos de 1 ano. Isto é muito claro. E também não é possível você reajustar com menos de 1 ano. Reajuste é diferente de revisão. Reajuste é atualização da inflação. Revisão é atualização de parâmetros de mercado. Você pode, de acordo com a lei, rever o aluguel de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos, ou o proprietário ou o locatário podem pedir
amigavelmente ou judicialmente a revisão do valor do aluguel. A revisão do valor do aluguel só é viável em locações que não sejam da modalidade build to suit, ou locações feitas para atender situações sob medida. Por quê? Na locação build to suit, o proprietário investidor que erigiu, ele tem necessariamente que ter um fluxo de caixa que permita que ele recupere o investimento que ele fez no imóvel e amortize esse investimento. Não é possível numa locação build to suit que o inquilino queira rever esse valor de aluguel depois de algum tempo, por mais que o mercado tenha oscilado. Caso contrário, esse investimento todo pode ser perdido ou pode ser prejudicado e o proprietário pode ter problemas seríssimos. Isso tudo está em linha com o artigo 473 do Código Civil, está em linha com o artigo 54A da Lei de Locações. A jurisprudência já vinha autorizando em contrato de locação que houvesse a renúncia ao direito de pedir a revisão do valor do aluguel, particularmente nesses contratos sob medida. O que agora se põe uma pá de cal, o assunto não se discute mais, no artigo 54A da Lei de Locações, você permite que haja revisões e que valha o que está escrito dentro do contrato. No caso de uma locação que não esteja nessa modalidade sob medida, se permite a revisão para parâmetros de mercado. Lembrando que tanto o locatário quanto o proprietário podem pedir revisão do contrato de locação. Se o valor de mercado indicar que houve uma queda do valor depois de 3 anos, o locatário também pode pedir que haja uma revisão para baixo, né? E da mesma maneira, o proprietário, percebendo que houve um aumento de valor de mercado, como se tem visto ultimamente no Brasil, pode, de 3 em 3 anos, pedir uma elevação com base na possibilidade de revisão a cada 3 anos. Caso não haja possibilidade de uma revisão amigável, isto vai ao judiciário, são indicados peritos que vão avaliar quanto vale esse aluguel e o juiz vai tomar uma decisão com base nessa perícia. Cumpre falar agora um pouquinho sobre direito de preferência. O direito de preferência na aquisição de imóveis alugados é um direito conferido ao locatário e garantido ao locatário desde que este contrato esteja registrado no cartório de registro de imóveis. Caso o contrato não esteja registrado no cartório de registro de imóveis até 3 meses antes da venda, que seja noticiada a venda, o adquirente, o vendedor pode estar livre para vender o imóvel e o adquirente pode adquiri-lo sem problemas. Agora, a falta de registro do contrato de locação indica que o proprietário não necessariamente tenha que dar esse direito de preferência. Você pode inscrever essa necessidade dentro do contrato, mas aí fica uma obrigação, um direito dentro do contrato. Se não houver o registro do contrato de locação, não havendo a oferta do direito de preferência, é difícil sustentar a tese de que, ou de indenização ou de eventualmente de composição com o proprietário para remediar alguma situação ou decorrência de não oferta desse direito de preferência ao locatário. Existem alguns casos em que esse direito de preferência não atinge, por exemplo, no caso de alienação desse imóvel por força de penhoras em processos judiciais, o direito de preferência aí não persiste, e também em casos societários, em que o imóvel seja transferido de um lado para o outro por força de rearranjos do próprio proprietário. Se costuma excluir o direito de preferência nesses cenários. No caso do contrato de locação estar registrado no cartório de registro de imóveis e o proprietário não concedeu o direito de preferência ao locatário, o locatário pode, mediante pedido ao juiz, depositar o valor da aquisição e haver para si o imóvel, se ele foi preterido no direito de preferência, caso, claro, tenha interesse na aquisição do imóvel. Isto é um alerta vermelho
para aqueles que costumam não colocar valores reais em escrituras de venda e compra no momento da aquisição. Num cenário desses, o que acontece? Basta ao locatário verificar o valor que está escrito na escritura e depositar esse valor em juízo, mesmo que esse valor que esteja na escritura não seja real. Olha a situação em que este proprietário vai estar envolvido num caso desse. Ou que o adquirente deste imóvel estaria numa situação dessa. Então, também uma questão que gera muita polêmica e deve ter muita atenção de todos os lados. Né? Um último comentário, antes de finalizar a aula. Nas operações na modalidade Build to Suit, se tem uma interna discussão se vai se usar locação, se vai se usar direito real de superfície, usufruto ou outra modalidade de uso, né, de cessão de uso. Né? Essa discussão envolve alguns fatores também na área tributária. Então, quando um inquilino paga aluguel, este aluguel é visto como despesa, né? E por tabela é amortizável ao declarar-se imposto de renda. Quando você usa para uma modalidade Build to Suit ou pura e simplesmente numa operação simples que não envolva Build to Suit, superfície ou usufruto, é como se o adquirente desse usufruto ou da superfície estivesse adquirindo o imóvel para efeitos contábeis. Então, neste momento, você não tem como amortizar valores aí e você pode ter um impacto muito grande de imposto de renda, porque você ativa isso como um bem da sua empresa ou na pessoa física. Né? Isto tem que ser avaliado na hora também de se escolher se vai se usar usufruto, superfície, locação ou outra modalidade. Esse é um ponto relevante também na hora de se escolher qual meio que você vai usar para navegar ou para ceder o uso desse imóvel a terceiros. Bom, era isso que eu queria falar com referência a locações. E vamos depois, convido a todos para assistir a próxima aula, que vai versar sobre loteamentos e incorporações. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.